Vamos explorar a vida de uma figura bíblica intrigante e única. Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque é um personagem que desperta curiosidade e fascínio devido ao seu relacionamento especial com o Senhor. Sua história é breve, mas cheia de significado, e vamos mergulhar em sua vida para descobrir o que podemos aprender com ele. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre Enoque, desde sua genealogia até seu legado. Veremos sua linha genealógica, o contexto histórico em que viveu, suas características e, especialmente, o que significa andar com Deus. Além disso, vamos analisar como ele é mencionado no Novo Testamento e refletir sobre as lições espirituais que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Enoque, uma figura central no Antigo Testamento, é frequentemente confundido com outros Enoques. Para esclarecer, vamos focar no Enoque que andou com Deus. Ele era filho de Jarede e neto de Matusalém, que por sua vez era filho de Sete, um dos filhos de Adão. Assim, Enoque pertence à linha de Sete, a linhagem que preservou a fé e a devoção a Deus, em contraste com a linha de Caim. Embora a Bíblia mencione um Enoque descendente de Caim, nosso foco é o Enoque da linha de Sete, descrito em Gênesis 5, 18, 24. Vamos esclarecer a confusão e nos concentrar no Enoque que teve uma vida notável e distinta em seu relacionamento com Deus. O período em que Enoque viveu foi marcado por grandes mudanças e desafios. Ele viveu em uma época em que a corrupção e a perversidade estavam começando a se espalhar pela terra. A linhagem de Sete, da qual Enoque fazia parte, contrastava com a linhagem de Caim, que havia se afastado de Deus e se entregue à iniquidade. Este contexto social e espiritual cria um pano de fundo importante para compreendermos a vida de Enoque e seu relacionamento com Deus. Enoque é mencionado na genealogia de Gênesis 5 como um homem distinto que andou com Deus. O relato de sua vida é conciso, mas repleto de significado. Quando Jarede tinha 172 anos, gerou Enoque. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque viveu 365 anos, um número simbólico que pode ser visto como uma representação da plenitude e da perfeição em sua caminhada com Deus. Em comparação com outros patriarcas que viviam mais de 900 anos, Enoque teve uma vida relativamente curta, mas seu legado e relacionamento com Deus destacam-se por sua profundidade. Enoque é um exemplo de alguém que viveu uma vida devotada e moralmente íntegra em uma época marcada por crescente corrupção e afastamento de Deus. Sua vida representa uma exceção notável ao padrão de sua geração. O fato de ele andar com Deus sugere uma vida de contínua oração, devoção e obediência às leis divinas. Ele viveu de acordo com os princípios e orientações de Deus, demonstrando um exemplo de fé e retidão que se destaca na narrativa bíblica. Andar com Deus implica mais do que simples obediência. É uma expressão de uma vida transformada e guiada pela presença e orientação divina. Esse conceito aparece em outras partes das Escrituras, como em Miqueias 6:8, que fala sobre viver com justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. Para Enoque, isso significava manter um relacionamento constante e íntimo com Deus, evidenciado por sua vida justa e sua rejeição das práticas pecaminosas que prevaleciam ao seu redor. Enoque e a expectativa messiânica. Embora não detalhado extensivamente na Bíblia, a tradição e algumas fontes extrabíblicas sugerem que Enoque teve visões e profecias relacionadas ao Messias. Esse aspecto de sua vida adiciona uma camada adicional de profundidade ao seu caráter, demonstrando que ele estava consciente dos planos futuros de Deus para a humanidade e vivia à luz dessas promessas.
Em Hebreus 11:5, Enoque é mencionado na galeria dos heróis da fé. Este capítulo destaca figuras bíblicas que viveram pela fé e foram recompensadas por Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia transladado. A translação de Enoque é um evento singular e significativo. Em vez de experimentar a morte, ele foi levado diretamente para a presença de Deus. Isso destaca a pureza e a dedicação de Enoque, que viveu de tal maneira que Deus o poupou da morte física. Esta referência sublinha o impacto de sua fé e a recompensa que vem para aqueles que mantêm um relacionamento íntimo e fiel com Deus. Enoque também é mencionado na Epístola de Judas, onde ele é citado como um profeta. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou também sobre estes, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Aqui, Enoque é descrito como um profeta que falou sobre o julgamento futuro de Deus. Esta citação revela que Enoque tinha uma visão clara do plano divino para o futuro e alertava sobre a vinda do Senhor para julgar a impiedade. Isso reforça a ideia de que sua vida estava profundamente enraizada na compreensão dos propósitos e promessas de Deus. A vida de Enoque oferece diversas lições valiosas para os cristãos. Sua dedicação e compromisso com Deus demonstram a importância de viver uma vida de fé e obediência, mesmo em tempos desafiadores. Enoque nos ensina que um relacionamento íntimo com Deus pode levar a uma vida marcada pela integridade e pela justiça, mesmo quando a corrupção e o pecado estão ao nosso redor. Sua história é um testemunho de que Deus valoriza e recompensa aqueles que caminham com Ele de maneira fiel e consistente. Enoque exemplifica o que significa viver uma vida que agrada a Deus. Isso envolve mais do que simplesmente seguir regras. É sobre cultivar um coração e uma mente que buscam constantemente a vontade de Deus. Viver com Deus implica um compromisso profundo com seus propósitos e um desejo sincero de alinhar nossas vidas com suas expectativas. A vida de Enoque nos desafia a avaliar como estamos vivendo nossas próprias vidas e se estamos verdadeiramente andando com Deus. O exemplo de Enoque é uma inspiração para os cristãos modernos. Ele nos encoraja a cultivar um relacionamento mais profundo e pessoal com Deus, buscando viver de maneira justa e íntegra. Podemos aprender com Enoque a importância de manter uma fé constante e um desejo de seguir a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos adversidades. Sua vida é um chamado para que cada um de nós examine nosso próprio caminho e faça ajustes para que possamos também andar com Deus em nossas vidas diárias. A questão é: por que Enoque não tem um livro específico na Bíblia? Apesar de sua história notável, envolve vários fatores históricos e teológicos. A Bíblia concentra-se em uma narrativa que visa apresentar a relação de Deus com a humanidade, a história de Israel e a preparação para a vinda de Jesus Cristo. Embora a vida de Enoque seja significativa, o foco das Escrituras está em histórias e figuras que desempenham um papel mais central na revelação divina e na história da salvação. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, mas a maioria dos estudiosos acredita que o texto foi escrito muito depois do período em que Enoque teria vivido. Atribuído a uma data entre o século III a.C. e I depois de Cristo. O livro não é considerado uma obra original do patriarca Enoque, mas uma construção literária posterior.
O processo de formação do cânon bíblico envolveu uma série de critérios para determinar quais livros seriam incluídos. Os principais critérios incluíam autoria apostólica ou profética. Os livros precisavam ser escritos por figuras reconhecidas por sua autoridade espiritual. Conformidade doutrinária. Os livros precisavam estar em harmonia com a teologia e a mensagem do resto das Escrituras. Uso comunitário. Livros que eram amplamente lidos e aceitos nas comunidades cristãs ou judaicas eram mais propensos a serem incluídos. Enoque, embora mencionado e respeitado em algumas tradições, não produziu um livro que se encaixasse completamente nesses critérios para inclusão no cânon. O livro de Enoque é um texto apócrifo, o que significa que não foi incluído no cânon oficial das Escrituras. Os apócrifos, incluindo o livro de Enoque, são textos antigos que não foram aceitos como parte das Escrituras canônicas pela maioria das tradições judaicas e cristãs. Isso pode ser devido a questões de autenticidade, teologia divergente ou falta de aceitação universal. Embora o livro de Enoque tenha sido influente e amplamente lido em alguns círculos, não obteve a aceitação universal necessária para ser incluído no cânon. As doutrinas e visões contidas no livro não foram sempre vistas como compatíveis com a mensagem central da Bíblia. A Bíblia se concentra em figuras e eventos que desempenham um papel central na história da salvação e na revelação de Deus. Embora Enoque seja um exemplo de fidelidade e relacionamento com Deus, a narrativa bíblica dá mais destaque a outras figuras, como Moisés, Davi e os profetas, cujas histórias e ensinamentos são considerados cruciais para a compreensão da mensagem divina. Enoque não tem um livro na Bíblia, porque sua história, apesar de significativa, não se encaixava completamente nos critérios para inclusão no cânon. O foco das Escrituras está em narrativas e figuras que desempenham um papel central na revelação divina e na história da salvação. E o livro de Enoque, como texto apócrifo, não foi aceito como parte das Escrituras canônicas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Exploramos a vida de Enoque, suas características únicas e o impacto profundo de seu relacionamento com o Senhor. Enoque é um exemplo poderoso de fé e devoção, mostrando-nos que é possível viver uma vida alinhada com os propósitos divinos, mesmo em tempos difíceis. Sua história nos lembra da importância de cultivar um relacionamento íntimo com Deus e de viver de maneira que o agrada. Que a vida de Enoque inspire cada um de nós a buscar um caminho de justiça e a manter uma fé sólida, mesmo diante dos desafios. Se você achou este vídeo interessante e edificante, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário com suas reflexões e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Sua participação ajuda a espalhar a mensagem e a enriquecer a comunidade que busca entender mais profundamente as Escrituras. Agradecemos por sua companhia e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até mais!